Galera, para começar assim, antes de ler o texto, eu queria fazer uma contextualização, né, da onde se encontra esse texto, para que a gente possa entender o real significado e todas as outras lições que a gente consegue retirar desse texto, né? Então, o texto se situa logo após Jesus falar sobre a parábola do semeador. Já começa por aí. E até essa parábola do semeador, Jesus vem exercendo o seu ministério em uma certa exaustão. Aonde ele passava, ele curava os doentes, ele curava os endemoniados e tudo mais. Então, ele estava vivendo uma certa exaustão do seu ministério. Logo depois dessa parábola, Jesus recebe uma terrível notícia, que para muitos, assim, eu falo por mim mesmo, ela seria destruidora e até mesmo desanimadora, que é quando Jesus tem o conhecimento que João Batista foi decapitado. Então, Jesus e seus discípulos saíram para desfrutar de um momento a sós com o mestre. Eles estavam vivendo uma certa rotina, né, diária, assim, exaustiva, muito cansativa, e ao mesmo tempo que essa rotina estava dessa forma, eles receberam a notícia que João Batista foi decapitado. Logo aquele que apontava para Cristo, logo aquele que falava e abriu o caminho para o Senhor, aquele homem foi decapitado. Isso, de uma certa forma, abateu o coração dos discípulos e até mesmo de Jesus. Então, eles têm, né, essa ideia assim, de que eles vão para um lugar se retirar com o mestre em um momento a sós, em que o mestre falaria coisas profundas somente para ele. Mas o povo fica sabendo desse plano e toma um caminho mais rápido e chega antes onde Jesus iria se encontrar com os seus discípulos. Nisso, eles se reúnem uma grande quantidade, Jesus prega para eles e logo enquanto ele está pregando, né, o povo sente fome, Jesus reúne todo mundo, se assenta, faz o milagre da multiplicação dos pães e após realizar essas coisas, o povo começava a apontar para Jesus e a olhar para Jesus como se fosse apenas um Messias político, como se ele fosse somente aquele cara que iria lutar contra o exército romano, queria retirar aquele povo daquela situação e queria satisfazer apenas as necessidades momentâneas daquela população. Jesus, sabendo disso, que aquele povo que estava ali e foi alimentado por ele, o desejava proclamar rei, e os seus discípulos também se encontravam ali e eles ouviam aquilo que o povo estava falando, ele compele os seus discípulos a atravessarem o lago, né, e irem em uma direção que logo depois ele se encontraria com ele. Só que nisso, quando Jesus compele os discípulos para fazer essa travessia, Jesus se despede da multidão, ele sente a necessidade de orar e sobe um monte para orar, para estar com o Pai, para estar sozinho com o Pai. É nesse contexto que a gente encontra essa passagem que a gente vai ler, que é João 6, 16 a 21. Então, todo mundo entendeu mais ou menos assim o que estava acontecendo, né? Beleza. Todo mundo achou o texto? Amém? Beleza, vamos lá. João 6, 16 a 21. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo."
Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para o qual se dirigiam. Beleza. Esse texto é dividido mais ou menos assim em 3 partes. A primeira é que os discípulos entram no barco para atravessar o lago de Tiberíades. O segundo é que há um relato de uma tempestade que se abate sobre eles. E o terceiro é o socorro que Jesus traz caminhando sobre as águas. E, ao final, o relato de como eles chegam em paz ao seu destino. Desse texto, a gente consegue retirar algumas lições muito importantes para a nossa vida. A primeira lição que mais falou comigo enquanto eu preparava essa palavra mesmo é que Jesus intervém na nossa situação de acordo com o momento que Ele considera oportuno e não de acordo com o tempo que a gente gostaria que Ele fizesse. O nosso tempo não funciona no mesmo tempo de Deus. O Kairos de Deus é totalmente diferente do nosso Cronos. Quando a gente acha que Jesus deveria intervir no nosso momento em que a gente se encontra agora, quando a gente passa por uma dor, um sofrimento ou algo terrível que nos desanima, nos afasta ou até mesmo nos deixa tristes, chateados, enfim, todas essas coisas, a gente tem logo a intenção de orar e clamar para que Deus intervenha naquele momento. Só que muitas das vezes aquele não é o momento de Deus intervir. Então a gente tem que ter essa consciência de que o tempo de Deus nem sempre é o nosso tempo. Porque se a gente olhar para essa passagem, como ela fala que a tempestade se abateu sobre os discípulos, eu penso que logo após o primeiro vento ter se abatido sobre o barco e já ter dado aquela sensação de, vamos virar, vamos naufragar, vamos morrer, eles já consideravam que Jesus deveria ter intervido naquele momento, mas Jesus não interveio. Provavelmente essa pergunta passou nas cabeças dos discípulos. E agora, o que vamos fazer? E outra, por que o mestre nos mandaria para o meio da tempestade? A gente tem que lembrar, lá no início que eu falei, que eles estavam na terra firme e que eles tinham comida e tudo mais, e Jesus os compeliu a atravessar o mar. Jesus os forçou, basicamente, assim, a atravessar o mar para que eles fossem para outra região. E esse deve ter sido o pensamento dos discípulos naquela noite. Por que Jesus nos mandaria para o meio da tempestade? Acaso a gente não ia tirar umas férias com Ele? Acaso a gente não ia ouvir coisas que somente a gente poderia ouvir? Por que Ele nos mandaria para o meio da morte? Provavelmente eles clamavam a Deus também e nada. Mas o texto diz que Jesus olhava para tudo aquilo do alto do monte e via toda a situação, mas ainda não era a hora dele intervir. Ele esperou até que os discípulos se vissem completamente perdidos, atemorizados com a morte e desesperados. E quando não havia mais nenhum recurso para que eles utilizassem, então ele se manifesta para demonstrar o seu cuidado, o seu amor, a dependência que os discípulos deveriam ter e tinham dele, e para manifestar também que quando todos os recursos da gente se acabam, os recursos de Jesus não se acabaram. Quando a gente fala, cara, a gente não tem mais nada para fazer, eu não tenho como estudar mais, eu não tenho como orar mais, eu não tenho como fazer nada mais, todos os meus recursos se esgotaram, eu estou completamente desarmado. É aí que Jesus vem e fala, cara, você não tem mais nada para fazer, mas eu tenho tudo para fazer. Eu tenho todas as artimanhas, eu tenho todas as armaduras, eu tenho todas as armas para poder ir para esse combate. Quando não há mais saída, Jesus abre uma saída. Ele acalma o mar na sua frente e ele tem a incrível sacada assim, de tirar do seu desespero uma completa esperança. Os judeus, uma coisa importante nesse texto é que os judeus dividem a noite em vigílias. De 6 da tarde às 9 da noite é a primeira vigília. Da 9 da noite à meia-noite é a segunda vigília. Da meia-noite às 3 horas da madrugada é a terceira vigília. E de 3 horas da madrugada às 6 da manhã é a quarta vigília. O texto diz para a gente que Jesus só foi ao encontro deles na quarta vigília.
Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que está se passando no coração de vocês, ou o momento em que você se encontra, mas eu sei que Jesus vem, ainda que seja na quarta vigília. E essa é uma lição que a gente tem que lembrar com uma certa frequência, porque é muito da nossa natureza. Quando a gente passa por uma situação, a gente deseja que Jesus venha intervir naquela hora e naquele momento e nos livre da angústia e do sofrimento que nós estamos passando. Muitas das vezes a gente se admira porque, apesar dos nossos clamores e das nossas orações, os sofrimentos se prolongam, a dor continua, o aperto persiste e os problemas não se resolvem. E aí a gente tem que lembrar sempre que o nosso Deus não está à parte da situação. O nosso Deus está vendo, sim. Ele vê através das trevas, Ele vê a distância, mas Ele também sabe qual é a melhor hora para intervir. Pois o sofrimento, a dor, a espera e a expectativa nos ajudam a entender melhor o que é a oração e a dependência de Deus. A sua oração não está sendo atendida, você continua no sofrimento, na dor e na angústia, não quer dizer que que Deus se esqueceu de você, mas Ele está esperando o momento certo. Ele tem um propósito relacionado para tudo, quer seja para o seu crescimento espiritual, quer ser para o seu crescimento da vida, quer ser para te humilhar diante de Deus, porque no momento oportuno Ele virá, e essa é a nossa certeza. Um outro ponto importante desse texto é que muitas das vezes a gente não reconhece a forma que Jesus chega na nossa vida, porque muitas das vezes ela é inusitada e inesperada. Como a gente falou, os discípulos se encontravam no meio do mar. O que a gente pensa quando a gente vê essa situação? Imagina esse cenário, né? Cara, eles estavam no meio do mar. A única forma de alguém se encontrar com aqueles discípulos no meio do mar seria, logicamente, em todas as respostas, né? Cara, alguém teria que pegar o barco e ir até o barco deles. Cara, Jesus não pensa dessa forma. Por mais que Jesus tenha instituído as regras da natureza, as normas da natureza e regido tudo o que acontece na terra e nos céus, Jesus não depende e nunca vai depender dessas coisas para Ele poder agir. Então, quando a gente entende assim, né, que a gente não precisa dessa situação, cara, a gente entende que a gente entende que naquela noite em que estava escuro, em que tinha tempestade, e a gente pode deduzir que tinha trovões, o discípulo que aquela hora, depois de 9 horas de luta contra o mar, que já aceitavam que iriam morrer, de repente um trovão risca os céus e eles veem uma pessoa andando sobre as águas. Cara, eu gritaria também, um fantasma. Eles devem ter pensado, mais problemas para nós. Se não bastasse o mar agitado, ainda tem fantasma aqui. Quantas vezes, irmãos, não discernimos a forma de Deus chegar às nossas vidas? Diz a Bíblia que Deus faz da tormenta o seu caminho. Tem hora que a maneira de Deus chegar à sua vida é pelo caminho da tempestade. Mas por que Ele vem dessa forma? Ele veio assim para ensinar aqueles homens naquela noite, e para ensinar para mim e para você, de que aquilo que é maior do que você, que ameaça a sua existência, que o faz triste, que o faz chorar, que faz com que você derrame lágrimas no travesseiro, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus. Ele é maior que seu sofrimento, maior que suas lágrimas e maior que seu desespero. Ele está no controle de todas as coisas. A segunda lição, a gente pode retirar desse texto, não é bem uma lição, mas é uma revelação de quem Jesus é. E Ele é Deus. Ele é o Deus de Israel. Esse é o propósito dos milagres registrados no Evangelho: apontar para a pessoa de Cristo e quem Ele é. Esse milagre de andar sobre as águas, dos milagres que Ele já realizou, para mim é um dos mais extraordinários. Ele não foi feito diante das multidões, Ele fez somente na presença dos seus discípulos. E muitas das vezes a gente não para pensar qual o propósito de Jesus de fazer aquele milagre. Muitas das vezes a gente pega a Bíblia e lê na nossa devocional e simplesmente pensa, Ele fez isso. Ele consegue fazer coisas maravilhosas que ninguém mais pode fazer. Mas por que Ele fez aquilo somente para os seus discípulos? Por que Ele não mostrou a sua glória e todo o seu poder para as multidões?
Afinal, como a gente disse, alguns textos atrás, ele fez um milagre diante das multidões. Ele multiplicou os pães. Cara, eu não consigo multiplicar os pães. Não sei alguém aqui. Muito menos consigo andar sobre as águas. Mas por que ele fez essa diferença? Por que para os discípulos ele andou sobre as águas e realizou esse milagre, e para a multidão ele multiplicou os pães? Ele fez isso para os seus discípulos não duvidarem mais de quem ele era, para que sanasse todas as dúvidas de que ele era Deus. Ao andar sobre o mar, Jesus estava deixando claro de que ele era o Deus. Porque no Antigo Testamento, quem tinha domínio sobre o mar? Quem abriu o Mar Vermelho? Quem abriu o Rio Jordão? Quem acalmou o mar no livro de Jonas, depois que a tempestade veio? No Salmo 107, versículo 28 e 29, diz que os marinheiros, na sua angústia e tempestades, clamam a Deus e Deus vem e acalma o mar. No livro de Jó, no capítulo 9, versículo 8, Jó diz: quem é esse que anda sobre os altos do mar, caminha sobre o mar? Então, ao andar sobre o mar, Jesus estava dizendo claramente aos seus discípulos: quem vocês acham que eu sou? Quem vocês conhecem na Escritura que tem esse domínio sobre o mar? Só tem um. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Esse milagre tem como objetivo mostrar que Jesus é Deus. Ele controla a natureza. É Ele que acalma o mar. Ele que fez isso no Antigo Testamento e Ele que faz isso para sempre. Não é à toa que Mateus registra que quando os discípulos viram isso, Jesus entrou no barco, os discípulos o adoraram dizendo: tu és o Filho de Deus. Eles viram e compreenderam. Os discípulos eram judeus, ao certo, monoteístas. Ao se curvarem a Jesus e o adorarem, estão dizendo: nós o reconhecemos, tu és o Deus Filho, ou seja, o Deus entre nós. Esse era o objetivo daquele milagre, levar os discípulos a entenderem ainda mais quem Jesus era e a sua plena divindade. A terceira lição, muitas das vezes é menosprezada pelos nossos olhos quando passamos por esse texto, pois ela se encontra numa simples frase que Jesus diz: coragem, sou eu, não tenham medo. Essa expressão foi dita em Mateus 14, 27. Essa expressão, sou eu, que no grego está ao contrário, quer dizer, eu sou. Essa expressão aparece várias vezes na boca de Jesus no Evangelho de João. Essa aqui é a primeira vez que essa expressão aparece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão que desceu do céu. E não é sem razão que muitos estudiosos entendem que Jesus aqui está dizendo aos seus discípulos que ele é Deus. O Deus que lá no Monte Sinai apareceu a Moisés na sarça ardente, e Moisés perguntou: mas qual é o teu nome? E a resposta foi: eu sou. E Jesus aqui, ao chegar nos discípulos e dizer: eu sou, ele estava fazendo essa identificação como Deus que se revelou no Antigo Testamento. Por isso, é a terceira lição. Não tenham medo. Sou eu que multipliquei os pães, transformei a água em vinho. Não lembram? Sou eu que curei o aleijado lá no tanque de Betesda. Sou eu que curei o filho do oficial. Sou eu que estou com vocês há 2 anos. Por isso, não tenham medo. A razão de não ter medo estava baseada em quem Jesus era. E essa é uma das lições mais preciosas do texto. Por que é que eu não tenho que temer? Por que é que eu não preciso mais ficar com medo? Porque eu sei quem é Jesus. Ele é o Deus criador de todas as coisas, que tem todo o poder no céu e na terra, que me vê e cuida de mim, e no tempo dele virá o meu socorro andando sobre as águas. Sou eu, não tenham medo. Quem conhece o Senhor Jesus e tem essa comunhão com Ele, tem toda a base para não viver em medo aqui nesse mundo. Algumas aplicações que a gente pode retirar desse texto, já caminhando para o final, é que a primeira delas é simples, mas muito difícil de levar para o coração quando você não tem esse relacionamento com Jesus. Jesus é Deus. Ele não é alguém próximo do divino. Ele é o divino. A Bíblia é muito clara quando nos apresenta Jesus como sendo Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus Filho que veio a esse mundo em forma humana para nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. O ponto importante desse texto é esse: crer em Jesus e confessar que Jesus é o Filho de Deus
e adorá-lo rendido aos seus pés. E aí te faço essa pergunta: quem é Jesus para você? Talvez você já creia nisso, mas há uma diferença entre você reconhecer que é Jesus que está vindo sobre as águas e o receber de bom grado no barco. Porque tem muita gente que conhece o cristianismo, sabe de Jesus e seus feitos, mas vive como se não tivesse nenhum relacionamento com Cristo. É importante saber que Ele anda sobre as águas, mas é necessário que você o receba dentro do barco da sua vida. Há muita gente que professa o cristianismo, mas professa como uma religião da boca para fora. Uma religião formal que se atém à prática de ritos e compromissos com a instituição. Mas o texto nos mostra que esse não é o cristianismo verdadeiro. O cristianismo verdadeiro é esse relacionamento, é ouvir Jesus dizer, sou eu, e você dizer, eu te conheço, eu sei quem é, eu não temerei, eu não terei mais medo. A segunda aplicação é que esse texto também é para você que está achando que a tempestade está durando tempo demais. Ouça as palavras de Jesus. Coragem, sou eu, não tenha medo. No tempo dele, na forma dele e da maneira dele, ele haverá de nos socorrer. Até lá, ele está treinando você no remo. Os discípulos passaram cerca de 9 horas lutando no mar, 9 horas com o braço no remo. Enquanto ele não vem, ele está trabalhando em você, exercitando o músculo da fé, da paciência, e no tempo certo ele haverá de chegar. Essa noite, como naquela noite em que se encontravam os discípulos, com enormes tempestades sobre as suas cabeças e toda a agitação do mar que provocava e trazia à tona os seus maiores medos, assim também Jesus diz para a gente essa noite: coragem, sou eu, não tenham medo. Amém. Vamos orar? Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque a gente confia em você, Jesus. Muito obrigado porque se dependesse da gente, Pai, nós não seríamos nada, Jesus. Nós estaríamos continuamente caminhando para o inferno. Muito obrigado, Jesus, porque um dia você olhou para a gente, você falou com a gente, sou eu, nós ouvimos e o reconhecemos, Pai, e agora nós podemos dizer que você é o nosso Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Tu és o Criador dos céus e da terra. Só você, Jesus, tem toda a autoridade sobre o céu e a terra. Só você, Jesus, tem todos os nossos medos e tudo aquilo que nos apavora debaixo dos Teus pés. Só a você, Jesus, toda a honra e toda a glória. Só você, Jesus, em que a gente pode confiar. Só a você, Jesus. Essa noite o nosso coração está totalmente entregue. E como no coração, e como aqueles discípulos se encontravam naquele barco, Jesus, ao recebê-lo, Jesus, a gente se coloca prostrados diante dos seus pés. A gente quer dizer para você que você realmente é tudo para a gente, Jesus. Quem somos nós sem você, Jesus? A gente ainda estaria nessa tempestade, Jesus. A gente ainda estaria vivendo coisas tão terríveis, Pai. Mas a gente sabe que a gente pode confiar, a gente sabe no Deus que a gente crê, Jesus. A gente sabe que na sua hora, na hora certa, Jesus, você virá e vai nos socorrer, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia derramada essa noite. Muito obrigado, Jesus, porque quem somos nós para sequer estarmos aqui ouvindo as tuas palavras, Pai. Muito obrigado, Jesus. Toda gratidão, todo louvor e toda honra ao teu nome. Em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor. Amém, Pai.